Olá, eu sou Roberto Delmanto Júnior, cidadão italiano e brasileiro, e tive a honra de receber na minha casa esse referendo sobre a justiça italiana. E você, que também recebeu, vai se deparar com 5 cédulas, com 5 perguntas sobre alterações da justiça italiana. O que é um referendo? O referendo é a possibilidade do cidadão votar diretamente, como o poder emana do povo, diretamente, passando por cima do legislador, passando por cima dos deputados e senadores, para determinar certos assuntos, o destino de certas leis. Portanto, é um exercício de democracia direta. E quais são esses quesitos? Porque é confuso para quem mora aqui no Brasil, né, para entender. Eu vou tentar explicar para vocês. Né? O primeiro quesito. O que nós temos que responder sim ou não? Do que se trata este primeiro quesito? Na Itália, em 2012, passaram uma lei da parlamentar Paula Severino de que toda pessoa que tem um cargo público que seja condenada em primeiro grau, uma condenação provisória, por determinados crimes contra a administração pública, ele é automaticamente afastado da função do cargo. E se ele ainda não tomou posse, ele não pode também tomar posse. E para outros crimes, que se tiver a condenação em segunda instância, parece um pouquinho aqui a ficha limpa, mas se tiver a condenação em segunda instância para penas superiores a 2 anos, ele também é afastado da função pública e da possibilidade de tomar assento se ele tiver sido eleito, mesmo sem o trânsito em julgado. É a questão da presunção de não culpabilidade ou da presunção de inocência. Então aqui, aqueles que se colocaram contra isso, dizendo, olha, muitas vezes ele é afastado por um juiz, ele foi eleito por milhares de votos a ser prefeito de uma cidade. O juiz de primeiro grau lhe condena e afasta do cargo. Onde está a soberania popular que colocou ele ali naquele cargo? E é uma sentença provisória, ainda vai ter apelação, vai ter o segundo grau, depois tem a Corte Superior, que na Itália chama Corte de Cassação, enfim. Para aqueles que são contra essa situação, sobretudo questão de soberania popular na eleição deste político e da presunção de não culpabilidade ou de inocência, para acabar com isso, vote sim, para que se exija o trânsito em julgado para afastar essas pessoas das suas funções públicas em razão de uma condenação. Este é o primeiro, se você é a favor ou não. Se você for a favor a mudar isso, para que não se possa mais afastar, você vote sim para cancelar essa possibilidade, porque é uma sentença, inclusive, provisória de primeiro grau. Enfim. O segundo quesito, que vem nessa cor laranja, é o seguinte. Limitação das medidas cautelares, é limitação da prisão. Mas que limitação, Delmanto? A limitação é o seguinte, uma das hipóteses de prisão na lei processual italiana é de uma presunção de que o acusado, que não foi nem julgado, ele irá, em liberdade, voltar a cometer o mesmo crime. Então, se entende que isso viola a presunção de inocência, porque ele não foi nem julgado do primeiro, está se imaginando que em liberdade ele vai cometer de novo o mesmo crime que ele não foi nem julgado. Então, aqueles que são contra essa situação, para que não se possa prender por uma mera presunção de reiteração de crime, que é um exercício de futurologia, para acabar com isso, vote sim. Você não pode ser preso por uma mera presunção do juiz que você, em liberdade, vai cometer o crime de novo, que você não foi nem julgado. Se você, ao contrário, acha que tem que prender mesmo, o juiz pode presumir que você vai cometer um novo crime de prender, você vote não. Pois tem o terceiro quesito, né? Que aqui nós temos um arco-íris aqui. O terceiro é o amarelo. O que é esse terceiro quesito que vem em amarelo? Ele diz o seguinte, separação das funções do magistrado e do promotor, do acusador. Gente, na Itália, diferente do Brasil, a carreira é a mesma. A carreira do promotor e a carreira do juiz é a mesma. Mas como que pode ser a carreira a mesma? Se o promotor acusa, o juiz tem que ser imparcial, o juiz tem que estar... O juiz não pode acusar. A função do juiz é julgar de forma imparcial. O promotor acusa. Mas lá na Itália, são funções distintas. A função do juiz é a função do juiz, a função do promotor é a função do promotor. Mas é a mesma carreira. E eles podem trocar. Uma hora vira juiz, outra hora vira promotor. E eles querem acabar com isso, para fazer como no Brasil.
carreira de juiz a carreira de juiz, carreira de promotor a carreira de promotor. Se você é a favor que lá na Itália juiz não pode ficar trocando posto com promotor e promotor com juiz, tem que separar, porque o juiz tem que ser imparcial, vote sim. Ó, não pode juiz ter a mesma carreira do promotor, aliás, como na maioria dos países civilizados, né? Na Itália continuou isto, né, nessa questão do juiz ter a mesma carreira do promotor, diferentemente do Brasil. Então, para acabar com isso, vote sim. Agora, se você é a favor que o juiz possa ter a mesma função, mudar de função, mas ter a mesma carreira do que promotor, você vote não e as coisas continuam como estão lá na Itália. O quarto quesito vem em cinza. E o que diz o quarto quesito? Existem lá na Itália, gente, os conselhos diretivos da Corte de Cassação, que é a corte mais alta, e dos conselhos. O quarto quesito vem em cinza. E o que diz o quarto quesito? Diz o seguinte, sobre a participação nos conselhos diretivos da Corte de Cassação, que é o tribunal mais alto ali na Itália, e dos conselhos judiciários, sobre a participação de advogados e professores universitários. Porque nesses conselhos em que se julga a promoção dos juízes, o juiz é um juiz bom, merece ser promovido, ou inclusive a punição de juízes, em muitos temas, sobretudo na questão de promoção, os advogados e os professores universitários que fazem parte desses conselhos não podem votar, tem que ficar quieto. Só juiz julga juiz. Para mudar esse estado de coisas, veio o referendo e fale, vote sim, para que os advogados e os professores que têm assento no Conselho Deliberativo da Corte de Cassação, que é o tribunal mais alto, e nos conselhos judiciários que julgam os juízes, que os advogados, os promotores e os professores também possam julgá-los. Se você é a favor de que isso seja alterado, vote sim. Se você acha que não, que advogado e professor não tem que julgar juiz na promoção da carreira, vote não e as coisas continuam como estão. E uma última pergunta, vem em verde, é a de número 5. Ela diz o seguinte, aqui, sobre a eleição dos juízes no Conselho Superior da Magistratura. O que é o Conselho Superior da Magistratura? São órgãos que também deliberam sobre as políticas da magistratura e sobre, inclusive, sanções de juízes também. E o que acontece? Para concorrer a esses órgãos, aí os juízes, eu quero concorrer, eu quero estar no Conselho Superior da Magistratura, a lei exige que ele tenha um abaixo-assinado de outros 25 a 50 juízes. Você tem que fazer a patotinha. Se ele não tiver uma patota, ele sequer pode concorrer a ser membro do Conselho Superior da Magistratura. E aqui não, eles querem arejar isso para aqueles juízes que sejam disruptivos, que sejam independentes, que não façam patotinha, possam concorrer a um cargo no Conselho Superior da Magistratura. Então, propuseram este referendo. Se você é a favor de que esses juízes disruptivos, que não têm necessariamente apoio de outros magistrados, mas que possam arejar o Conselho Superior da Magistratura, vote sim para mudar esse estado de coisas. Eu agradeço a atenção dispensada, eu sei que eu gastei muito tempo, mas são temas complexos e eu espero ter trazido luzes para as senhoras e para os senhores aí, todos ítalo-brasileiros. Muito obrigado. E votem, porque deu muito trabalho para o governo italiano, para o consulado da Itália. Imagine o custo disso, trabalho, tudo para mandar na tua casa, com essa facilidade toda, para você poder participar diretamente dessa possível mudança no sistema judiciário italiano, que sofre muito.